Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 12, 12. Fácil de decorar essa referência, Romanos 12, 12. Vamos fazer essa leitura, o texto será projetado. É um versículo muito breve, mas de uma profundidade incomparável. Há comandos, há imperativos nesse texto. E é dito no texto: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quem já tentou ler a carta de Paulo aos Romanos pode não ter chegado ao final, porque a carta de Paulo aos Romanos é uma carta doutrinária. De alguma forma há muita densidade e profundidade. E quem não gosta de profundidade vai querer desistir da leitura. Perdeu. Eu poderia dividir a carta aos Romanos em 3 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, eu chamo da exposição do Evangelho puro e simples. Se você quer entender o que é o Evangelho de Jesus, você precisa ler Romanos de 1 a 8. É a melhor exposição, é a sintetização daquilo que Jesus veio fazer, a sua obra, você vai encontrar de 1 a 8. A segunda sessão de Romanos vai de 9 até o final do 11, que é a questão de Israel. O que é que Deus tem preparado para Israel? Todos esses 3 capítulos, Paulo se debruça para entender nas suas limitações e explicar na profundidade divina qual é o plano de Deus para Israel ainda. Este Israel que rejeitou a Jesus como o Messias, como o Salvador. E a última parte é uma parte prática. Por isso que eu disse, quem não leu até o final, perdeu a parte prática. A parte prática vai do capítulo 12 até o final. O capítulo 12, ele é profundo, porque ele abre dizendo que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. Uma entrega de vida. Ou seja, depois de explanar doutrinariamente, de dar base para entender a nossa missão e o preço que foi pago para que fôssemos o que somos, ele então propõe para a vida prática individual, para a vida coletiva e para a vida social. Tanto é que o capítulo 13, Paulo vai dar uma ordem para que todos sejam submissos às autoridades, a parte social. E o capítulo 12 e o 14, em especial, são muito práticos no lado pessoal e coletivo. Como em comunidade podemos viver. E hoje pela manhã nós tivemos uma aula preciosa pelo Felipe, que falou muito como nós devemos nos relacionar como os irmãos. Como devemos viver com o irmão da fé, nas nossas diferenças, naquilo que nós não somos iguais e nem devemos ser iguais. A ideia de uniformidade não condiz com o ensinamento bíblico. A Bíblia ensina na unidade, na diversidade. A Bíblia diz que é possível ser unidos apesar de nossas diferenças. Não é a uniformidade que nos vai fazer unir, pelo contrário. Paulo então começa o capítulo 12 nos convidando a oferecer as nossas vidas como um sacrifício, como uma entrega. E ele vai depois dando algumas instruções. E ele, a partir do versículo 12, ele traz 3 primeiras instruções ou imperativos, ordens muito especiais, que de alguma forma atingem toda a nossa vida como um todo, a nossa vida individual e a nossa vida relacional. Ele vai falar aqui de esperança, ele vai falar de paciência, e ele vai falar de perseverança. São 3 comportamentos, 3 atitudes que precisam ser tratadas em nós. E é justamente sobre isso que eu quero hoje me ater com os irmãos. Há uma afirmação muito repetitiva de Paulo nas suas cartas, que os teólogos chamam do tripé
do cristão. E a gente sabe que o tripé, ele é feito para que haja estabilidade. O tripé do cristão é o que está lá em 1 Coríntios 13:13. Alguém lembra o que está escrito em 1 Coríntios 13:13? Paulo vai repetir isso lá em Colossenses, vai falar sobre isso em Efésios. E é interessante, eu fiz esse contraponto, porque aqui, nas ordenanças que ele dá, ele apenas chama atenção para a esperança. A fé e o amor ele exclui. Porque para Paulo a esperança é muito importante. E nós precisamos ter esperança. Claro que a Bíblia, quando fala de esperança no Novo Testamento, a principal aplicação da esperança é com a nossa vida por vir. É com aquilo que vamos experimentar quando lá chegarmos, no céu. A nossa vivência na terra deve ser movida pela esperança de um dia chegar lá, onde Jesus foi preparar lugar, onde Paulo disse em Filipenses que desejava muito ir. Paulo diz assim: o que me impede de ir é vocês, são vocês. Mas o meu desejo é partir e estar com Cristo. É um sinônimo de céu, estar com Cristo. É essa visão que Estevão tem. Quando, sendo apedrejados, ele levanta os olhos aos céus e ele vê Jesus em pé, ao lado do trono do Pai. O céu se abre e ele vê. Por que a esperança do porvir é tão importante no nosso coração? Para que a gente não se apegue a esse mundo de tal forma a sufocar essa alegria, esse regozijo que a vida por vir deveria causar no nosso coração. O Filipenses, ele fez um estudo em que ele observou que ultimamente pouco tem se falado de céu. O céu já não mais atrai a uma sociedade ocidental que tem tudo em suas mãos, que prolonga as suas vidas, que tem descanso, diversão ao clique de um botão. Uma vida facilitada em que a doença já não é mais um motivo de pavor. Na época do Império Romano se morria com a média de 30 anos de idade. Eu estaria morto, meus irmãos. 30 anos, a média. Hoje a vida se prolonga. Hoje você toma medicamento, você faz cirurgia plástica. Parece que a terra se eterniza, enquanto que a nossa eternidade é no céu. A nossa eternidade é lá. E a gente só quer ter esperança para vencer os desafios da vida aqui na terra. A gente só quer ter esperança para ter sucesso na vida. É por essa razão que Paulo diz que nós devemos nos regozijar, alegrar na esperança. É isso que deixa a chama acesa. Por que não fé e esperança? Porque a fé é a garantia e a esperança é o desejo de receber a promessa que a fé acolheu no coração. E nós precisamos de alegria para enfrentar esse mundo hostil, esse mundo não só hostil porque faz coisas que desagradam a Deus e nos desagradam, mas um mundo que nos chama para Ele, que nos atrai, porque é sedutor. Alegrai-vos na esperança. A revista atualizada, Filipe, diz: regozijai-vos na esperança. É como se fosse uma retroalimentação, e ninguém sabe a procedência inicial. Se o regozijo alimenta a esperança, ou se a esperança alimenta a nossa alegria. E eu não quero descobrir de onde vem, eu quero ter os dois. Eu quero ter tanto alegria, que me faz ter esperança, quanto a esperança que me faz ter alegria. E essa alegria não é fundamentalmente baseada naquilo que a gente conquistou ou quer conquistar. Não. É aquilo que Deus nos dá.
palavra de Deus desde o Velho Testamento. Nós vamos lá em Neemias e ele diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. Está lá em Neemias. Aí você vai para o Novo Testamento, pega a carta aos Filipenses. Você sabe quantos capítulos tem a carta aos Filipenses? Carlão sabe. Muito bem, Carlão. 4 capítulos. Você sabe quantas vezes o verbo e o substantivo, alegria e regozijai-vos, se encontram nesses 4 capítulos? 17 vezes. 17 vezes. Para o seu conhecimento, Filipenses, como Efésios e Colossenses, são cartas da prisão. Paulo escreve estas cartas e, principalmente a carta aos Filipenses, preso, algemado, privado da liberdade, não recebia bolsa prisão, bolsa presidiário não, como recebe aqui no Brasil. E ele escreve de uma prisão falando de alegria. Como é que pode isso? Quando a gente entende que a nossa alegria não se encontra nas coisas. A nossa alegria se encontra em Deus, a nossa esperança. Vocês entenderam isso? E por que Paulo fala tanto de alegria aos filipenses? Porque eles estavam sendo perseguidos. E não só isso. Se você forçar um pouco sua memória e lembrar de Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que a igreja no meio dos filipenses nasce quando Paulo é preso. A conversão do carcereiro. É impressionante como a memória de Paulo e essas conexões espirituais são importantes. O que Paulo está falando aos filipenses, ele está lembrando lá quando ele e Silas foram presos. Atos capítulo 16. Diz que lá para a madrugada eles começam a cantar e louvar a Deus. Vem um grande terremoto, destrói praticamente a prisão, as portas são abertas, o carcereiro toma da espada para tirar a sua vida, ele diz, não te faça isso, porque todos nós estamos aqui. E ele diz, senhores, o que devo fazer para ter a vida eterna, para ter o que vocês têm? Porque no meio da madrugada vocês cantam louvores, enquanto deveriam estar murmurando, se queixando com medo, vocês estão ali firmes, com esperança alegre, com a alegria esperançosa. Como é isso? E ele responde aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. É por essa razão, irmãos, que nós precisamos ter esperança. Esperança e lembrar do céu. Não viva nesse mundo sem lembrar da promessa maior. Jesus veio para nos salvar da condenação da morte e nos levar para lá. É claro que não é viver uma vida inoperante na terra até a morte chegar. Não. É viver atuante no reino de Deus aqui na terra, mas está próximo, aliás, está pronto para ir a hora que Ele chamar. Você está pronto para ir hoje, se Ele te chamar? Ou você vai dizer, não, eu quero ficar, igual criança mimada. Se Jesus voltasse hoje, a última trombeta, e a igreja fosse levada aos céus, você diria o quê? Não, eu quero ficar, tenho que terminar meu curso, tenho que vacinar meu gado. É a prova de que você está preso a esse mundo. É a prova de que você está mais materialista do que espiritual. Então se alegre na esperança. Apesar de tudo que você passa aqui na terra, das dificuldades que você tem, das doenças que têm batido a sua porta, a dificuldade financeira, há uma esperança maior do que tudo. E essa esperança é um dia de encontrar com Ele e com os nossos amados que nós já perdemos. Elias vai encontrar o pai dele lá. Vai encontrar o pai dele. E nós vamos conhecer filhos que considerávamos abortos. Eu conversava com uma pessoa dando aconselhamento essa semana. E ela disse, eu tive um aborto. Eu disse, você sabia que aquela criança você vai encontrar no céu? Porque a Bíblia diz que Deus nos conheceu substância informe, sem forma de gente. Nós já éramos gente para Deus.
E essa criança vai estar e vai te dizer: mamãe, papai, quem és tu? Sou teu filho. Creia nisso. Creia nisso. Eu tenho que ser alegre na esperança. E paciente em que situação? Pode olhar, gente, a Bíblia aí, ó. E paciente na tribulação. A paciência tem um aspecto, não é um aspecto, tem uma abrangência muito grande para a vida, como um todo. Não é sem motivo que Paulo coloca no fruto do Espírito paciência. E se a gente for pegar o pé da letra, a tradução da palavra paciência no original grego, tem a ver mais com longanimidade, que a gente usa pouco, porque a gente acha que longanimidade é uma palavra arcaica, lá do passado, de gente velha. Eu prefiro longanimidade à paciência. E eu vou dizer por quê. Porque o longo já diz tudo. Longo ânimo. Manter um ânimo longo. Quando muitos desistem, a nossa perseverança em ser longânimos continua. Alguns aplicam a palavra longânimo à bondade. Fulano de tal é longânimo, ele é bom, ele é generoso. Mais do que isso. Longânimo é você ter um pavio grande. Porque tem gente que não tem pavio. E quando você é longânimo, você aguenta mais o rojão. Não é para ser uma árvore que não se dobra. O segredo para ser longânimo é se dobrar. Toda árvore que ela é difícil de dobrar, ela quebra. Mas o longânimo, a árvore longânima é aquela que empena, igual vara de pescador. Se ela ficar reta, ela quebra. Mas ela é feita para dobrar. Se vai quebrar, não vai. Porque ela, dobrando, ela resiste. A longanimidade é isso, irmãos. Essa paciência, a gente pensa em paciência mais nos relacionamentos. Sim, cabe para os relacionamentos. Tem hora que você tem que ter paciência. Alguém falou inteligentemente: pastor, eu não vou orar para Deus me dar força, vou orar para Deus me dar paciência. Mas por quê? Se Ele me der força, eu quebro a força dele. Mas se Ele me der paciência, eu vou me dominar. Eu vou saber esperar. E o grande problema, irmãos, a gente sabe disso na vida, porque todos nós, em alguma medida, em alguma situação, já passamos por momentos difíceis. Tribulações, vales, dificuldades. E o maior desejo nosso, quando a gente passa por grandes dificuldades, é que aquilo termine o mais rápido possível. Nós somos, o nosso relógio, para momentos assim, é que cada hora seja igual a um segundo. Que uma hora passe como se fosse um segundo. E na constatação a gente sabe que não é assim. Cada hora de um momento de tribulação parece semanas. É muito difícil. Passar por lutas e tribulações. É muito difícil. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter paciência. E por que paciência? Aquele velho chavão, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu não posso dizer de outra forma. O tempo de Deus é diferente do nosso relógio. Porque Deus sabe que não é só uma questão de resolver um problema, é de resolver o nosso caráter. Alô? Por isso que às vezes demora tanto. Você quer que Ele resolva o problema, Ele quer resolver o seu caráter, trabalhar você. Você não deixa. Você começa a botar a culpa em todo mundo. Você não se quebra diante de Deus.
Paciência. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar nas circunstâncias. Por isso que paciência é fruto do Espírito. Nós não temos, naturalmente. No momento de busca de Deus, dessas oportunidades das tribulações e do vale, que Deus vai nos tratando, vai nos mudando. Aquela experiência de Jacó, para mim, ela é magistral e que ensina muito. A gente sabe que Jacó, ele tinha uns defeitos de caráter meio complicados, parecido com a gente. Só que ele, no Vale de Jaboque, ele iria encontrar com seu irmão na manhã seguinte. E é uma madrugada difícil, porque ele luta com Deus, parecia um sonho. Depois ele percebeu que não era sonho, era uma realidade, era um sonho real, porque ele sai manquejando dali, daquele momento de luta e conflito. E é um momento de profunda angústia, ansiedade, porque o irmão dele estava vindo e ele não sabia as intenções. Como ele faria para encontrar o seu irmão e resolver aquela questão? E a gente vê que naquela luta com Deus, Jacó lutava consigo. E ele é um homem diferente depois daquilo. É um homem diferente. Você pega Jacó depois da luta com Deus, ele não engana sogro, ele não engana irmão, ele não engana pai. Se você pega a história de Jacó, é a história de enganação. E de querer levar vantagem. Paciência. Paciência, Deus está trabalhando. Paciência, Deus trabalhando em mim. Paciência com o irmão. Paciência para esperar o tempo de Deus. Paciência. Paciência em obedecer. Continue obedecendo. Continue. A última palavra é uma palavra muito conhecida, porque ela é usada em Atos capítulo 2, a palavra perseverança. A primeira síntese a respeito da vida da igreja, depois do dia de Pentecostes, vocês lembram qual é? Perseveravam nas orações, no partir do pão, perseveravam nos fundamentos dos apóstolos e na comunhão, que é no partir do pão. Irmãos, a vida cristã não é simples, nós vimos hoje pela manhã no estudo. Requer muito de nós, requer muita humildade da nossa parte. Não é só obedecer, é humildade. Palavra-chave, perseverança. Perseverar significa continuar fazendo quando a gente cansou. Continuar fazendo quando a paciência foi embora. Continuar fazendo porque faz bem. Eu vou para a parte prática. Quem faz atividade física sabe que quando você engrena é fácil. Mas quando você para e voltar é muito difícil. É muito difícil. E a gente chega assim, hoje eu vou para a academia, hoje eu vou correr 5 quilômetros, eu vou correr 10 quilômetros. Aí você chega em casa, o controle remoto olha para você. Aquela vontade de botar a pipoca lá no micro-ondas vem assim na sua cabeça na hora. Na hora, você entrou em casa. Aí você fica assim, cara, está um frio lascado lá fora. Eu vou ficar por aqui mesmo. O que é que faltou? Faltou perseverança. Mais perseverança. Porque quando você persevera, os obstáculos internos e externos você enfrenta. Porque você sabe que tem que fazer para o seu bem e para o bem de outros. Você vai e faz. Qual a razão do sucesso da igreja primitiva? A perseverança também, queridos. Às vezes a gente não ora e quer que Deus nos revele. Às vezes a gente não jejua e quer que Deus fale conosco.
Aí a gente fica sem sintonia e quer que Deus fale. Então a gente tem que descobrir o caminho. Perseverança. Por isso que quando você está sem vontade de orar, o que é que você vai fazer? Vou orar. Você está sem vontade de vir para a igreja, o que é que você vai fazer? Vou para a igreja. Você faz o contrário. Isso é perseverança. Agora, não persevere em fazer o mal, porque o seu coração é mau. O meu também. Persevere em fazer o bem. Só que, quando Paulo escreve sobre perseverança, ele vai aplicar muito bem, vai aplicar perseverança na vida de oração. Nós perdemos muito porque não perseveramos, irmãos. Nós perdemos muito, não é pouco não, porque nós não perseveramos. Porque quem persevera, recebe. Quem não persevera, não recebe. Eu estou falando de oração. Basta lembrar na mulher cananeia. Mateus capítulo 15. Aquela mulher sai seguindo Jesus e dizendo: mestre, a minha filha está completamente endemoniada. E Jesus responde de forma, num primeiro momento, até mesmo parece ser abrupta. E ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu ia para casa, botava o rabo entre as pernas e ia embora depois de uma dessas. Mas ela não desiste. Ela tinha uma resposta na ponta da língua. Ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus para e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu queres. Perseverança. Perseverança na oração. Você olha para a Bíblia e vai lembrar, 1 Reis, capítulo 18, talvez seja a história de maior perseverança que eu conheço. A perseverança da oração de Elias no Monte Carmelo. Ele havia dito: rei Acabe, desça do Monte Carmelo rápido, porque vai chover um dilúvio. Ele tem uma promessa de Deus, ele tem uma palavra de Deus. Mas o céu estava azul, igual o céu de Brasília, naqueles períodos que você não encontra uma nuvem sequer, nem do tamanho do dedo da mão do homem, muito menos do tamanho da mão de um homem. E esse homem dá a palavra e vai orar. Ele faz aquela primeira oração quase pentecostal, e vai, sapateia e diz: olha lá para a banda do mar, vê se não vem uma nuvem. Aí o emissário chega e diz: olha, continua tudo como estava, nenhum sinal de esperança. O que é que esse homem faz? Ora a segunda vez, ele ora, clama, pede: Senhor, tu disseste que iria mandar chuva, eu creio, Senhor. E vai, chora e manda lá. Ele vai, demora um pouco, ele chega lá, e aí? Nada. Gente, na segunda vez, nós já temos uma tendência de desistir. Segunda vez. Acontece a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E a resposta é a mesma. Nada no horizonte. Nada no horizonte. Sexta vez você já estaria orando? Na sétima vez, aquele jovem volta animado, mas não tão animado, porque a esperança é que o tempo fechasse, de uma hora para outra. E ele diz assim: eis que sobe do mar uma nuvem do tamanho da mão do homem. Eu fico pensando, eu nunca tive resposta à minha pergunta, se a mão era fechada ou se a mão era aberta. Mas imagina, uma nuvem do tamanho da mão de um homem no horizonte para um céu imenso.
Aí ele disse, pode mandar o rei descer porque vai chover. Perseverança na oração. A gente para cedo demais. A gente desiste muito cedo, meus irmãos. Você pega Atos dos Apóstolos, e às vezes a gente é assim, a gente ora, quando Deus responde, a gente não acredita, né? Inacreditável, como inacreditável? Você estava orando. A Bíblia conta que Pedro foi preso. Atos capítulo 12. Pedro é preso. E há uma possibilidade de Pedro ser assassinado. E a Bíblia diz que a igreja se reuniu e orava incessantemente. Sabe o que é incessantemente? Não cessa, não para. Havia rodízio de oração. Aí Pedro é solto. Sabe o que acontece? Pedro corre para a casa dos irmãos. Ele bate na porta. A empregada foi abrir, abriu e fechou. Não é possível que seja Pedro. A gente é assim. Não é possível. Alguém disse assim, não é ele não, é um anjo dele. Ó a fé. É um anjo dele, não é ele. Por isso que quando a igreja ora e quando você não desiste de orar, uma coisa acontece. Ou você se torna um crente de oração, ou Deus responde sua oração. Ou os dois. Ou os dois. Eu tenho certeza que Deus nos chamou hoje para ser confrontados com esta palavra, que são imperativas, no sentido de ser ordem para as nossas vidas. E Deus quer que nós sejamos alegres na esperança. Deus deseja profundamente que nós sejamos o que? Na paciência? Paciência, tribulação. Pacientes na tribulação. E perseverantes na oração. Irmão, se a gente começar aqui nessas três coisas, claro que falta um bocado aqui, só em Romanos 12, falta um bocado ainda para a gente ser. Mas comece com essas três atitudes conjugadas. Não é ser só perseverante na oração. Não é só ter paciência, mas ter paciência na tribulação. E com muita alegria, ter esperança para viver e servir ao Senhor.